Olá, professora, olá, professor. Sejam bem-vindos ao programa Educação. Eu sou o professor Alexandre Valim. Essa semana vamos conversar um assunto muito importante, a saúde vocal. Estamos com a fonoaudióloga Alza Alves. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigada, estou super feliz com o convite. Espero trazer aqui algumas contribuições importantes. Olha só, eu estou meio assim temeroso porque você tem me ensinado muito. As nossas sessões, as nossas consultas têm contribuído muito para a minha forma de falar e de expressar. Então, já falo que eu posso falar antecipadamente que o seu trabalho é formidável. Muito Parabéns. Obrigada, fico feliz em saber que você está gostando. O que realmente você faz? Qual a sua área de atuação? Bom, assim, aqui na Simpro, né, eu faço um atendimento para professores e funcionários com diversas demandas. Então a gente tem desde queixa vocal, de rouquidão, né, até um trabalho mesmo estético ou de orientação sobre saúde vocal, bem-estar vocal e como fazer da melhor maneira possível o seu trabalho. Orientação sobre aquecimento vocal, cuidados com a voz. Então, assim, é um trabalho muito amplo, né? Eu estou falando aqui na Simpro, mas eu atuo também como professora de canto, preparadora vocal de outros profissionais da voz, também sou cantora, né? Então, e aqui na Simpro a gente está fazendo esse trabalho. Geralmente eu até apresento os convidados, mas hoje eu preferi deixar que você se apresentasse. Me diz uma coisa, a saúde vocal. O professor ele utiliza a voz como instrumento de trabalho. No aquecimento, antes da sala de aula e depois da sala de aula, existe um aquecimento, todo um preparo que ele deveria fazer? Sim. Existem alguns exercícios de aquecimento vocal que vão preparar a sua musculatura para que você tenha ali uma melhor performance também e durabilidade, né? Porque o professor entra numa sala de aula, muitas vezes ele dá o quê? 5, 6 horas de aula seguidas, mais ou menos, né? Ou mesmo que dê menos tempo, é importante ter um aquecimento vocal. Existe uma série de exercícios, né, que vão contemplar isso daí, e a questão da hidratação, que é muito importante, que é beber água, né, beber água o dia todo, principalmente aquele professor que trabalha no ar-condicionado, ele precisa de beber bastante água. E aí, água ambiente, né? Água em temperatura ambiente, e no final do dia, havendo possibilidade, é importante ele manter um certo repouso relativo vocal. O que é repouso relativo? Não é repouso absoluto, não é ficar absolutamente mudo, mas descansar a voz, falar menos, falar numa altura mediana, né? Descansar um pouco a voz e também o ouvido, né? Porque aí o ambiente escolar e da sala de aula também é um ambiente muito barulhento, a gente fica focado muito na voz, mas a gente também tem que pensar muito na audição. Então tem uma série de questões de saúde geral que o professor precisa ficar atento. Você estava conversando com o Fabiano sobre a musculatura, sobre a voz. A voz também envelhece? Sim, é o que a gente chama de presbifonia, né? Da mesma forma que a gente tem, né, a vista cansada, tem o cara que fica, né, vai perdendo a audição quando vai ficando mais idoso. A voz acontece a mesma coisa. A gente tem alterações hormonais que tem um impacto na voz, né, além da própria musculatura, como qualquer parte do corpo. Mas eu tenho um segredo para contar. Uma coisa que vale muito a pena fazer antes de você entrar ali na terceira idade é fazer aula de canto, é cantar num coral, fazer movimentos com a musculatura laríngea de subir e descer. Isso é uma coisa que tem alguns estudos que mostram que retardam um pouco o envelhecimento vocal, a presbifonia, né? Mas isso não é motivo também para ninguém ficar assustado, né? Tem que fazer exercício, tem que se aquecer, tem que cuidar disso daí, fazer reposição hormonal. Isso é muito importante. Professor que vão aí num show à noite, final de semana, e pula e canta, prejudica um pouco a aula na segunda, né? Isso, com certeza, porque é como a gente fala, é o que a gente chama de abuso vocal, né? Então, o que é abuso vocal? Você vai lá num show de um cantor, de uma cantora, como você mesmo falou, canta, grita, fala alto, então isso vai o quê? Desgastar. E aí, realmente, você pode ter uma disfonia, uma rouquidão, e isso vai atrapalhar a sua aula na segunda-feira. Então, o professor é um profissional da voz, que, como todos os profissionais da voz, precisam cuidar do seu instrumento de trabalho.
Ah, mas eu não posso me divertir? Pode se divertir, mas cuidado como que você vai se divertir. Pode ir lá pular no show do seu artista preferido, mas evita cantar, gritar principalmente, né? Tem que ter cuidado, não tem jeito. E me diz uma coisa. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Hoje o ambiente escolar está cada vez mais barulhento. Isso interfere? Você acha que deveria existir uma política por parte das instituições de ensino? Eu sei que o professor que domina a sala de aula, mas deveria existir alguma coisa que atenuasse esse barulho? O que você me fala? Olha, eu vou te falar uma coisa, Valim. Eu tenho uma campanha pessoal e solitária que é: vamos abaixar o volume do mundo. Está tudo muito alto, não é só ambiente escolar. As pessoas estão cada vez mais precisando, não sei, deve existir alguma explicação psicológica para isso tudo, né? Você vai numa praia, tem aquele cidadão que liga aquela caixa potente, embora seja proibido, e você é obrigado a escutar o som do outro, a música do outro, quer dizer, é abusível, né? É uma coisa que interfere, que é invasivo, digamos assim. Então, assim, eu acho que acontece esse fenômeno. Quando eu falei da audição ali antes, é preocupada com isso também, as pessoas precisam cuidar disso, né? Então, ir no ambiente escolar, como você falou, eu acho que é uma questão mesmo da própria gestão da escola, se juntar mesmo, talvez até com fonoaudiólogos, sabe, para poder ver, bom, como é que a gente pode fazer uma campanha para diminuir isso, como é que as crianças ou os adolescentes podem tentar falar um pouco mais baixo, porque isso tem a ver com o volume da voz que se fala, né? O ruído tem a ver com cada um falar mais alto do que o outro. Então eu sinto que é uma questão psíquica, é uma questão social, da competição, né? Também de você querer colocar suas ideias, desde que seja, por exemplo, política, como a figurinha da Copa. Qualquer assunto vira uma competição vocal. Então isso é uma questão de conscientização, um assunto bem interessante que eu acho que pode ser desenvolvido aí nas escolas. Bem, quando nós estamos falando de saúde da voz, o programa Educação vai dar uma paradinha para hidratar e já voltamos já. Boa! Conheça o Clube de Vantagens do Simpro. Saúde, educação, farmácias, moda e beleza, restaurantes, recreação e serviços. Acesse www.simpro-es.org.br. Acesse e confira. São muitas opções de descontos à sua disposição. Clube de Vantagens, com conquista do seu sindicato. Olá, professor. Olá, professor. Voltamos a conversar sobre o nosso instrumento de trabalho, a nossa voz. Hoje a fonoaudióloga Alza Alves está nos ensinando muitas coisas importantes. Vamos voltar aqui a falar sobre alimentação e hidratação. Já falamos um pouquinho sobre hidratação, mas existem alimentos que podem nos ajudar a conservar, melhorar a voz? Olha, muito legal você falar isso, porque a questão da alimentação, existe uma coisa que todo mundo fala assim: ah, eu tenho refluxo, ah, minha mãe tem refluxo. A gente ouve tanto essa palavra e muitas pessoas não sabem o que é. E na verdade, refluxo é a volta de alguma coisa que está em fluxo, né? É a volta do fluxo. Então, por exemplo, alimentos condimentados, pimenta, ketchup, mostarda, tudo isso que exige, que tem acidez, isso ali vai estimular que as suas enzimas digestivas ficam mais ácidas, e isso, dependendo, pode até retornar mesmo pelo esôfago. Então a gente ouve muito isso: ah, estou com refluxo gastroesofágico, mas existe no profissional da voz, eu vejo muito nos meus alunos de canto, né, e pacientes cantores, sobre a questão do refluxo laringofaríngeo. O que é isso? É o retorno que vai realmente desses ácidos gástricos, que vão comprometer essa parte posterior da laringe, onde muito próximo das pregas vocais, né? Nós temos duas que se movimentam, que na respiração elas estão afastadas, na fonação elas estão juntas e vibrando, e é uma região muito próxima da saída ali do esôfago. Então, o refluxo, a má alimentação, ela pode implicar no refluxo e vai comprometer a qualidade da voz. Então existem orientações importantes, como não comer e deitar em seguida. Tem alguns protocolos que são super importantes a serem seguidos, né? O refluxo, então, ele desgasta os cordas vocais? Não, na verdade, o que acontece? O refluxo gastroesofágico ou laringofaríngeo, ele é uma acidez nessa região da laringe e da faringe, e o seu cérebro chega e fala assim: olha,
tá queimando tudo ali, entre aspas, porque ele queima, a qualquer ácido queima. Então, se ficar ali muito tempo ali perto, vai ficando vermelho, vai ficando inflamado. Aí o seu cérebro fala, ih, caramba, tá tudo inflamado, vamos fabricar pigarro para poder dar uma hidratada. Aí esse pigarro fica... A pessoa com pigarro, muitas vezes a pessoa que tem pigarro, ela tem um pigarro por conta de alergias respiratórias, de gotejamento dessa parte superior, ou muitas vezes por conta de refluxo mesmo. É o seu sistema falando, olha, precisamos hidratar aquilo ali. Só que o pigarro ninguém merece, né? Você vai dar aula... Até porque pigarro é uma coisa extremamente agressiva. Então essa questão do refluxo é uma coisa que todo mundo tem que ficar muito atento. A qualidade da alimentação, o que você deve evitar. É um assunto vasto que você pode procurar aí um profissional para orientar, né? E você falou, o que é bom para a voz, né? Tem essa lenda de que no dia dos professores os alunos levam maçã para os professores. E você ouve falar assim, a maçã faz bem para a voz. Vamos lá, nas pregas vocais não passa nada. Quando passa você engasga, tá? Mas a maçã, né, a qualquer alimento, saliva, tudo vai descer pelo esôfago. Mas a maçã, ela é adstringente, ela é um detergente da boca. Então, quando você come a maçã, você limpa. É muito legal comer uma meia maçã depois de almoçar, por exemplo. Que limpa, tira aquele resto de alimento, além de ser legal para a articulação. Agora, tem que tomar cuidado para quem tem problemas de estômago, acidez, aí isso aí tem que ser bem maçã seria controlado. Um bom alimento. Mais algum outro? Água, tem que beber muita água, tem que se hidratar para a vida e para a voz, né? Eu queria te perguntar mais uma coisa. Então, hoje em dia está todo mundo fazendo bariátrica e às vezes tem essa questão do vômito. Isso então é muito prejudicial, né, a voz? É uma coisa que tem que tomar cuidado. Geralmente as pessoas que fazem bariátrica, elas devem ter um acompanhamento, não só pela questão nutricional, né? Como isso, quer dizer, se tem vômito, vômito é um refluxo sólido, né? Então tem que tomar cuidado. E tem outras coisas também, quer dizer, porque você muda toda a sua relação com a sua força. O seu diafragma, que é um músculo, digamos que ali o músculo da respiração, que fica ali no meio do corpo e que se movimenta, né, na hora da inspiração e da expiração, toda essa força, toda essa relação depois da bariátrica vai mudar. Então é importante ter uma orientação, sim, e já recebi alguns pacientes pós-bariátrica para fazer um trabalho específico de respiração. Me diz uma coisa, a gente já entrando aí nos finalmente, infelizmente, mas teremos várias oportunidades. Me fala um pouco desse projeto que você está fazendo em parceria com o sindicato. Então, eu estou aqui disponível para os professores sindicalizados que têm alguma necessidade. Por exemplo, assim, eu gostaria de destacar a questão do sintoma de rouquidão ou disfonia. Qualquer tipo de alteração na voz é uma coisa que precisa ser verificado. O fonoaudiólogo, ele tem muitas atuações na área de linguagem, de fala, da audição, da saúde coletiva e inclusive da voz, né? Então é importante que o profissional, o professor que tem algum tipo de queixa, né, de voz ou de audição, procure um fonoaudiólogo. Eu estou aqui para poder dar esse tipo de orientação. Se precisar, encaminhar para um otorrinolaringologista especializado para fazer um exame de laringe, né? Tem algum tipo de alteração que precisa fazer a sessão de fonoterapia, eu estou aqui para isso. E também toda essa parte mesmo de técnica vocal. O professor precisa de técnica vocal, orientação sobre aquecimento vocal, sobre projeção vocal, saúde e cuidados com a voz. Então, a parceria com o Simpro é isso. Eu estou aqui para orientar, para encaminhar, se precisar, para outro tipo de investigação. E é isso. E eu espero que a gente tenha aí essa parceria duradoura e que eu estou aqui para... Antes de mais nada, parabenizar pelo seu trabalho, que tem sido maravilhoso. Agradeço muito a confiança e estou realmente muito feliz de estar aqui. Desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui no Simpro, eu senti uma coisa muito boa e isso é bom demais. E é recíproco também. Muito obrigada. Que recado você dá para o nosso professor, para a nossa professora? Cuide da sua voz, não menospreze qualquer sintoma, qualquer dificuldade vocal.
fique atento, procure o médico otorrinolaringologista ou procure a titia Alza, que está aqui no Simpro, para poder orientar, encaminhar, e que todo mundo respire, que todo mundo cuide do volume do mundo junto comigo, que todo mundo se hidrate e que a gente tenha aí um futuro e um presente saudável, pessoalmente, coletivamente, no nosso país. Gostaria de falar para você, se você quiser alguma informação, quiser vir aqui conversar, entre em contato com o Simpro, que é um projeto muito legal, e eu falei para você que a conversa seria muito interessante. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.